Eu sou um pouco em mim, mulher é que nem ela me levou no seu gingado, marrom me acorda em seu vestido, do meu bababá surrado. Ela é linda, ela é linda capoeira, ela é linda. Fala Thaís Mandala, cantora, intérprete, compositora, música, não sei nem mais os adjetivos que tem, me perdoe. Dizem que quando dois capoeiristas se encontram, rola o quê? Papoeira. E quando a gente pega essa papoeira e joga pro mundo... Papoeirando. Pessoal, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho, dá o seu like assim que começar a assistir o vídeo, não custa nada, senão você vai esquecer. Comenta quem vocês querem trazer pra gente entrevistar, compartilha o máximo essa entrevista aí, que essa daqui também é uma das melhores. E hoje, num formato diferente, quero apresentar Thaís Mandala, cantora, que está desenvolvendo um super projeto pelo amor à capoeira que ela tem, pela capoeira e para a capoeira. Assim como a gente desenvolveu o Papoeirando. Thaís, quem é você e o que você faz para essa galera ficar sabendo? Pessoal, boa tarde, prazerzão estar aqui no programa com vocês. Esse projeto que é esse resgate, né? Assim, eu acho que a história na capoeira é história e fundamental essa questão de entrevistar as pessoas, entender a história de cada um, porque todos nós vamos fazendo capoeira da nossa forma, né? Assim, a capoeira como movimento, como grupo, une um grupo e a gente vai espalhando e dispersando essa semente de várias formas, assim. Eu sou musicista, sou atriz também, sou artista da cidade há muitos anos, não vou falar quantos, tá aí na internet. Tranquilo. Tenho alguns projetos, por exemplo, a Mandala, que é a minha banda de projeto autoral. E sou capoeirista desde os 15 anos, comecei, na verdade 14 para 15 anos, comecei com o mestre Pablo no Raiz do Brasil. Legal. Né, assim, um grupo, a gente treinava na Aruque, e aí essa época eu fui bem assídua mesmo no movimento, então comecei a conhecer o maculelê, a roda de samba, e nessa época eu paralelamente já ia me formando musicalmente também na escola de música, então a capoeira, ela musicalmente fez parte da minha, como é que eu posso dizer assim, o interesse que eu criei depois disso por música regional brasileira, por essa nossa dita música folclórica, né, assim, músicas regionais do interior e que são vindas, né, herança da música trazida de África e tudo que ela foi se transformando aqui nesse período, né, como é a história da capoeira também. Então tudo isso eu devo muito à capoeira. Assim, realmente foi um encontro que eu tive aqui em Brasília. Eu vim do interior, mas via os reisados com gados, passava na porta de casa, mas não teve essa formação tão forte como quando eu estava na adolescência e pude musicalizar junto, compor. Então o mestre Capu, por exemplo, nessa época ainda não era mestre, compunha, sempre compôs, é um dos maiores que a gente tem, né? Assim, na atualidade, mundialmente, eu digo, não é só porque é nosso amigo, não, mas o cara é fera. E me deu a honra de cantar algumas músicas dele na época, compunha, a gente já tinha essa troca, assim, né, musical. E depois a vida vai levando, você vai para outros lugares, você para de treinar, você não sai da capoeira, Sim. né, a capoeira não sai de você. Exatamente. Então, assim, quando eu vejo uma roda, sempre quando eu vi uma roda eu chegava junto, eu me sentia pertencente. Mas o treino mesmo, a questão a dedicação, dos golpes, né? E de tudo que envolve. A gente sabe que a capoeira ela é uma escola, né? E tem gente que mata umas aulas, eu andei matando as aulas, mas nunca saí, assim, né? E aí, então, venho construindo minha carreira como musicista, sou professora também da secretaria, mãe, aquela coisa toda. A gente viaja, cuida de tanta coisa, nem sempre a gente pode estar presente. Mas há uns anos atrás eu tive a alegria de uma grande amiga, nem sabia que eu era já capoeirista, me chamar para treinar com o mestre Nage, do Raiz do Brasil, que é pertinho aqui de casa, e ela falou, vamos lá treinar, eu nem sabia com quem que era. Eu falei, cara, vou, sabe quando você sente o chamado? Assim, Que é da mesma linha, né? Isso, galera exatamente, que veio do mesmo... amigos, assim, tanto que ele chegou a estudar com a minha mãe, quando minha mãe fez a segunda formação em educação física. Então já tinha toda assim, desde aquela época a gente já tinha se conhecido.
E eu trabalhava também nessa época com a Açaí, que é a esposa dele, né? Na mesma escola, mas nós não éramos próximas porque trabalhávamos em turnos diferentes, né? Então, quando eu cheguei lá, encontrei, vi que era eles e eu falei, pô, tô muito em casa, Tá em assim, casa. eles são muito fofos, assim, um casal maravilhoso que tem essa questão de, eu vejo como eles trabalham a capoeira não só no âmbito dos golpes ou de uma sequência meio, eles querem abraçar a cultura mesmo, né, da capoeira, com todas as suas... Raízes o grupo tem Raízes, essa pegada, né? Participei em muitas apresentações, o mestre Halil assistam esse episódio de Capoeirando, uns 4, 5 atrás, o mestre Halil, maravilhoso, e ele falando foi muito emocionante, eu lembrando dessas apresentações na Caixa, aqui no Marista, onde a gente, de uma forma muito organizada, assim, era um espetáculo musical também. Tinha capoeira, mas muito focado na música, orquestra de berimbaus. E eu tive o prazer de participar disso e me formou muito o caráter, né? Assim, me formou muito a minha compreensão de... Porque via gente do Brasil todo, sabe? Você tem uma troca cultural tão rica, gente de vivências diferentes. Então, foi muito importante essa época, assim, para mim. Como é que foi que aconteceu? Eu estava em casa e aí o instrutor Tazo do Beribazu, a gente teve um período que eu estava graduando eles, né? Que a gente teve um período juntos. E aí ele me mandou o link do Spotify. Olha, do Capoeira em Blues. Que é Capoeira em Blues. Aí ele, Boquinha, escuta essas músicas. Quando eu escutei, eu falei, caraca. Que legal. E aí eu falei com a Patrícia, né? Eu falei assim, pô, uma artista dessa não vai querer participar do Capoeirando tão cedo. Oh. Aí eu falei, Thais, tenta conseguir o contato dela, porque não é só o canal, ele é para trazer tudo que é da capoeira. Sim. E se tem uma musicista que fala, aprendi... Sim. Pô, bacana. Musicista, capoeirista, que se dedica para isso e está desenvolvendo a capoeira em um outro patamar, porque, pô, eu particular, eu escuto blues, legal, eu gosto, legal. Né? Eu toco violão de ouvido. É a mesma nota para qualquer estilo. A batida é para qualquer estilo. A Patrícia é a minha maior fã. Ela adora. Ela sempre pede para tocar quando ela vai no mercado. E aí... Mas aí eu falei, cara, a gente precisa trazer, porque hoje eu vou até falar um pouco mais, porque acho que casou com o Papoeirando, porque o Papoeirando eu estava contando pro seu esposo, estava conversando agora que eu fiz por problema de vista. Fiquei preocupado de me machucar na roda. Não que eu não treine, não que eu não jogue, sim, mas também tem a idade e tudo mais. E trazer esse projeto que você está fazendo. Quer falar já um pouquinho dele, depois a gente volta um pouquinho da sua trajetória na capoeira e depois fala dele de novo. Como é que surgiu essa ideia aí, Capoeira em Blues? Capoeira em Blues, exatamente. Tá bem nessa cronologia que a gente vinha, porque nessa volta para a capoeira, então... Embora a capoeira nunca tenha saído, mas quando você volta a treinar, você volta a ter aquela coisa de jogar a luz da lua ali, sabe, do luar, de jogar na quadrinha e às vezes com o poste falhando, baixa luz. Então, aquela ancestralidade, ela vem assim de uma forma muito forte, né, assim, legal. Porque contar a história da capoeira nunca é demais, é sempre fundamental a gente lembrar de onde veio, né, como ela se formou, uma semente vinda de África, germinada no Brasil por causa da colonização, da resistência das pessoas escravizadas, né? E essa resistência, ela tá na letra da música, no jeito de tocar, nos instrumentos, ela tá nos movimentos, ela tá na forma de se relacionar na capoeira, nesse pertencimento, esse coletivo. Então, com minha volta aos treinos, tudo isso aflorou demais. E aí, eu já com um trabalho já mais consolidado, né? Do que, obviamente, quando adolescente, então já... Desde então não parei, mas com um trabalho mais forte até no blues, que sempre foi uma paixão também, desde que conheci. E eu nunca tinha visto qual a similaridade, ou o que capoeira e blues teriam a ver. Assim, para mim, embora capoeirista e bluseira, era como se fossem duas Thaíses diferentes, assim. Um CPF e um CNPJ. Exatamente isso, assim, como se eles não tivessem uma conversa, uma linha em comum. E fui seguindo assim, com essas duas vertentes,
E um dia, voltando de um treino, por isso que é legal, porque estamos aqui na minha casa, e foi bem aqui que foi a ideia mesmo. Num banho, voltando do treino, ou escutando Paulo César Pinheiro, escutando São Bento Grande Angola, álbum do Besouro, muito bom. E aí, quando tocou essa música, eu me emocionei tanto, assim, e aí na hora veio como se fosse um estalo. Então, eu tenho um carinho por esse álbum muito grande, eu sempre me emociono quando falo dele, porque eu sinto que não foi uma ideia que eu tive, ou uma coisa que eu... Foi uma inspiração que eu sinto, assim, meio que conta essa história, sabe? Vamos falar disso, assim, Legal. ajuda a contar essa história. Então, tem um toque ancestral, de fato, que sempre me emociono. Na hora foi uma coisa, assim, muito forte de pensar. Essas duas são vertentes de culturas trazidas de África para as Américas, né? São frutos da diáspora africana. Então, o blues nos Estados Unidos e a capoeira no Brasil são frutos dessa diáspora africana, da resistência, e elas encontraram suas formas de serem ditas, de sobrevivência, né? Então foi aí que eu me entendi, eu falei, nossa, é daí que eu de repente tenho essa identificação, é com isso que eu me identifico, né? E aí eu já entendi na hora que eu falei, por que não misturar os dois? E aí, enfim, mas daí até o álbum vai um longo caminho, porque eu estava prestes a escrever um projeto para o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, e eu ainda não sabia, eu ia escrever um álbum da Mandala mesmo, da banda. E aí eu pensei, vou escrever. Então, escrevi o projeto, aí foi aprovado, isso demora um ano. Depois de contemplado, aí vai para gravação, até lançar, show de lançamento. Então, um processo que foi se amadurecendo, juntando muita gente muito gabaritada, muito com uma expertise na música, e também trouxe o pessoal da capoeira. Então, a Rayane Mutante, que é do Oroiá, lá do Guará, é uma mestra que... Ela não gosta que eu chame ela de mestra, não. Ela fala, não, amiga, não, mas é uma mestra lá do Guará que é muito bonito ver. Ela promove uma roda só de mulheres, praticamente, assim, quem toca, quem canta são as mulheres. E eu fui associando e pensando, então tem que ser alguém da capoeira, a guitarra Marlene Souza, que é uma das maiores guitarristas de jazz do Brasil, uma mulher negra maravilhosa que não é de Brasília, mas é cria de Brasília. Enfim, e aí vai indo essa história, assim, né? E a gente conseguiu... A seleção de música, como é que Pronto. foi? Essa é uma coisa também. Eu chamei a Gisele Ponce, que é lá de Taguatinga. Ela é formada pela UFBA, na Bahia. Ela foi casada com um mestre de capoeira há muitos anos. Ela ela é estudiosa de canções de capoeira. Legal. Então ela tem mestrado na UFBA em canções de capoeira. E é uma amiga de muito tempo. Então eu pensei nela, falei, vamos fazer juntos a curadoria, amiga? Eu tenho umas sugestões. As músicas do Mestre Capu, algumas eu não tinha como ficar de fora. E aí ela tinha também umas sugestões, e aí juntas a gente chegou nessas 10 canções, são as músicas do álbum, entre canções de grupos, tem Mestre Canjiquinha, tem Mestre Pastinha, Mestre Bimba. Essas são músicas de domínio público? A maioria. A maioria. E algumas, outras por exemplo... você tem que ter autorização do Exatamente. compositor. Então, uma é de uma compositora amiga aqui de Brasília, Heloísa, que também está afastada da capoeira, mas é uma compositora mulher, então eu quis também trazer uma música muito, muito interessante, assim. E o mais interessante é, depois de escolhidas as músicas, tá, e agora? Como é que essa fusão vai acontecer? Porque uma coisa é você pensar na fusão, né? E falar, tem tudo a ver, a história tem a ver e tal, mas na hora que você musicalmente... Tá boa. Isso, a ideia tá boa. Vamos pôr em prática. O conceito tá bom, vamos pra prática. E aí, né? Treinou e tem que chegar na roda. Chegou na roda. Jogo é jogo, treino é treino, né? Exatamente. Treino é treino, as pernadas no ar. Na hora que tem alguém ali na frente, como é que vai ser essa pernada, né? A gente sabe bem disso. E aí eu fiquei trabalhando isso, né? Então, assim, paralelamente à escola, trabalhando isso em casa. E, para minha grata surpresa, eu percebi que a musicalidade das duas, assim, falando agora especificamente, né, da parte musical, o campo harmônico, a forma de transitar, a gente tem no blues, a gente fala 1, 4, 5, que são os graus, né, dentro de uma escala, é a mesma para capoeira e para o blues. Então foi muito simples, assim, com todo o respeito a isso, mas tem diferença. Eu não foi um grande esforço no sentido de que eu tive que reinventar a roda. Harmonizou, a coisa tava, isso, harmonizou. É igual quando na gastronomia também.
a coisa harmonizou, porque e isso me foi uma surpresa, mas depois pensei, se ambas têm a mesma origem, se elas vêm, né, de uma mesma raiz, então, teria nessa... Não é de todo espanto que elas combinem, né, que é como diz, que elas ornem, né, que é ordem juntas, e é isso, assim, e foi tão fluido que a gente já tem muitos pedidos e a gente mesmo pensa em fazer o Capoeira em Blues 2. Que porque legal. tem tanta música tão boa, né? Tanta composição. Te colocar numa situação difícil agora. Das 10, qual foi a mais gostosa de cantar? Olha... Porque tem vários compositores, mas sim, tem uma música que a gente sempre gosta. Não vai estar desmerecendo nenhuma outra, né? Claro. Qual? Não tem. De cantar, eu vou dizer que é outra coisa que, quando a gente está a serviço, que foi o que eu me senti nesse álbum, o meu lado cantora, essa parte egóica de desempenho, ele foi colocado num lugar muito diferente de quando eu gravo um álbum que eu quero ter um desempenho. Eu estava ali sendo uma porta-voz de canções que são cantadas a tantas vozes por tantos séculos, que meio que assim, eu só precisava fazer isso acontecer. Então, mas assim, eu não vou negar, não seria predileção, mas é uma emoção forte, que Ela é Linda, do Capu, que era uma música que ele, quando fez, ele falou, amiga, não tem ninguém que canta essa música, ele me deu essa música. Quer cantar de um certa pedacinho forma. aí pra gente? Eita, vamos. E a gente fez um arranjo bem legal, assim, só fazendo esse parêntese, puxando muito a questão do berimbau, né, da levada do berimbau, de tom. Então a gente explorou bastante isso com os instrumentos temperados, né, que são esses violão, baixo e tudo. Então, ouçam. Então, vou dizer ouçam, mas eu vou dar uma palhinha assim, mas vão nas plataformas ouvir. Né, a gente vai colocar o link pro pessoal ir lá e escutar todas, né? Isso, e recomendem também. Mas a música é mais ou menos assim. Reflita pro mar e vê se está bom assim. Paro pra pensar e penso um pouco em mim. Mulher é que nem ela, me levou no seu gingado. Marrou minha corda em seu vestido, do meu abadá surrado. Ela é linda, ela é linda capoeira. Ela é linda, canta comigo. Ela é linda capoeira. Ela é linda, ela é linda capoeira. Ela é linda, essa música. Aí tem outra parte também. Linda, e Malandragem também dele, que tá no álbum, que é uma que as pessoas ficam muito impactadas. Malandragem é famosíssima, né? Eu cantei muito na roda. Muito, né? Eu estudei com o Capu. Ah, que Fiz legal! educação física com ele. Ah, jura? Olha, agora tá lá na Espanha, tá né? Lá na Espanha. E aí foi muito legal porque eu tive que... Nunca mais tinha falado e visto Capu, Simpson, uma galera que, assim, né, fez parte dessa minha criação. Inclusive, vou mostrar só pra ela, Capu. Ele me mandou um áudio de uma música inédita. Vou te mostrar aqui já. Capu, nos bastidores. Quero ouvir, quero ouvir. Colocar. Não, e esses dias eu tava já pensando de novo, ouvindo, já tô arranjando outras músicas também dele, porque é um compositor exímio, assim, né? E ele tá fazendo isso também, levando a capoeira para outros lugares, de outras formas. E eu sinto que o álbum é meio que isso, assim. Eu continuo meio inconstante nos treinos, mas a gente tem várias formas de contar essa história, de levar para frente, né, a capoeira. Tem várias formas de participar da capoeira. Perfeito. Porque a gente tem conversado nas entrevistas que o capoeirista é uma reflexão que eu tenho tido agora, que eu tenho trazido para as pessoas, que é o quê? Você vai ter um cara que joga bem, floreia bem, toca bem, canta bem, dá aula bem e ainda é atleta. Você tem esse cara que tem esses 6 quesitos. Mas você tem o cara que não vai, ele pode treinar a vida inteira, ele não vai jogar bem. Sim, mas ele toca bem, mas ele compõe. Exato. Então... Ele é uma pessoa que une as outras, né? Às vezes ele é um ponto de... E a capoeira, ela tem que ter a bateria, ela tem que ter a pessoa que segura, tem que ter a pessoa... Hoje tem que ter a pessoa que registra, que vai deixar isso aí eternizado. Perfeito. Né? E vem de uma... Pô, tive você falando aí que aconteceu na época da escravidão, cara, e a expertise do escravo em conseguir treinar na frente dos caras, fingindo que era uma dança. Olha só, pô, isso é de uma inteligência. De uma inteligência. Né? Um jogo conseguiu de cintura, treinar, né? A história que eu conheço, pô, cada país, eles eram guerreados, até hoje ainda são. Cada etnia tinha seu próprio estilo de luta e a sua própria linguagem. Sim. Eles não se comunicavam. E a maldade era grande, que eles
misturavam etnias diferentes para eles não se falarem. Sim, E sabendo cortava, que né, eles cabelo. eram guerreados entre si para que eles não promovessem a fuga. Pô, olha o grau de maldade. É. Só que eles são tão... O espírito, né, deles Sim. é tão forte, são pessoas tão guerreiras, que eles se uniram, criaram o próprio dialeto e aqui criaram essa luta que eu tenho como afro-brasileiro, que é a capoeira, que é a mistura de tudo isso. Um ensinou para outro o que sabia e para poder ir lá e, né, poder fugir. Busca de liberdade, exatamente. né? Ele começou dali. Ele começou dando porrada, igual a capoeira de vez em quando tem, é necessário. Com navalha, com facão, aí Né? tem toda essa, né? Exatamente. Pedaço de pau também, né? Muito bom. E esse álbum 2 já tem alguma faixa, já tem alguma música, já tem alguma... Ou só tá no começo também? Ele é só uma vontade ainda, ele Legal. não tá... Aí, galera, quem tiver música, manda, né? Vamos deixar o Instagram dela lá. Claro, isso é muito legal. E assim, já tem alguns amigos que mandam às vezes, só essa aqui, olha, né, assim... Tem algumas que eu já satelitizo, umas que eu já confesso que já estou trabalhando no violão, não vou negar, que já estão satelitizando assim. Mas eu realmente tenho vontade de dar continuidade, porque a gente fez inclusive um trabalho nas escolas. Então a gente tocou, né, nas escolas, depois a gente senta para uma conversa, uma roda de conversa para a gente falar o que é isso, porque essa mistura de instrumentos, a história da capoeira um pouco também, né, assim. E é muito bonito de ver, porque toda escola que a gente chega, onde com criança, o que for, todo mundo é muito brasileiro, Pô, sabe? A capoeira é muito brasileira. Imagina, assim, né? eu tô falando isso aqui agora, quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeiro, não tem nada como dar. Imagina uma abertura do VMB com vocês lá, cara. Pô, tocando. Convida nós, vamos então, demais. já tô jogando aqui, sabe? Já tô jogando aqui, né? Você sabe que o Nage e a Açaí, eles deram maior força, assim, né? Tanto que no show de lançamento eles foram, abriram roda depois do show, no foyer do teatro, foi uma galera, foi muito bonito, muito legal. Para dar essa não só a questão de música, né? Música no palco, a capoeira, tudo misturado, né? Assim. E ele comentou bastante isso. Nós falamos assim, pô, vocês podiam fazer? Eu falei, pois é, e ainda não aconteceu essa ponte, mas eu acharia já tá aí. Muito... Pronto, aí, ó, já, com certeza. Da nós, nossa parte, tá tudo ok. Nós somos comunicadores oficiais do VMB, né? Próxima Olha reunião, aí. vou tentar encaixar isso aí. Poxa vida, demais. Porque aí a gente comenta direto, né? Eu esqueci, eu sou muito ruim de nome. Hã? Diego, esposo da Thaís Itali, gente boa, café maravilhoso, pode casar. A gente, na nossa época, a gente jogava capoeira com música baiana, cara. Sim. Trio elétrico, a emoção vinha para jogar Copa do Mundo, que tinha, quando ganhava 109 ali, Gilberto, a roda abria com música baiana. E era a mesma emoção. Agora imagina, a tua voz, parabéns, muito bonita essa voz, muito gostosa de ouvir. Com estilo blues, cara, dá pra jogar uma capoeira ali, dá pra fazer um show que o pessoal já conhece a capoeira fora do Brasil, acho que são, se eu não me engano, 156 países e tal, mas jogando capoeira nesse estilo ainda não. Pois é, interessante, né? Assim, deve dar uma energia. E se for ver, assim, tem que ouvir, eu vou ficar falando umas coisas para despertar curiosidade, não vou entregar muito, mas assim, a gente faz, por exemplo, Marinheiro, que é um clássico, Sim. né? Assim, eu acho que é muito difícil uma roda que não puxe, alguém não puxe essa. E essa a gente, justamente por ser tão tradicional, a gente quis trazer ela um pouco mais, então a gente ficou tentando emblusar, quando mais capoeira, emblusar mais ela, e quando era mais blues, encapoeirar mais ela, pra gente tentar fazer essa fusão. Então Marinheiro tá numa versão super pegadona de blues, assim, de slide, na cigar box, que é um instrumento que é bem interessante isso também, é um instrumento dos Estados Unidos, mas que tem referência dele na África, em países africanos. Então tem essa ponte aí também, que é uma coisa que eu quero pesquisar mais a fundo. Eu me sinto assim, me despertou muito meu lado pesquisadora, né, esse álbum, assim, pra poder, inclusive, entregar mais conceito, um material mais redondo, assim, né? E o pessoal lá da roda, da quadrinha, da 312, eles treinam, eles se aquecem ouvindo o álbum Capoeira e Blues. Então,
Eu fiquei um tempo sem ir, quando eu fui lá, aparecendo numa roda, o pessoal, ó, ela que tá cantando o álbum. Então, Cara, eu falei, vocês estão sensacional. tocando? Aí eu falei, pô, que bonito. E é isso, assim, né? Eu imaginei uma música que eu confesso que eu não consegui escutar todas as 10, que a gente tá muito corrido, graças a Deus. Sim. Mas tem uma música que eu gosto muito dela, eu sempre pergunto em todas, mas a música, uma das músicas da minha vida é Iaiá, acende o candeeiro, Iaiá. Essa é bonita demais. Olha a lua ofuscante da candeia e o clarão da... Essa aí, você já cantou ela? Nunca cantei, nunca puxei na roda, já ouvi bastante. Essa música, Tem eu umas acho músicas, ela maravilhosa. aqueles chamados, né, assim, tem a música, bom, vou contar, mas será que eu conto, não conto? Qual que é do Capu que eu tô Pode fazendo uma dobradinha, uma do Mestre Capu e do... Solta o spoiler aí, galera. o Canjiquinha, que é o Quem Vem Lá, né? Quem vem lá, vem ela, quem vem lá, iê, 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 iê. Enfim, fazer uma versão bem diferente para ela, tá surgindo umas coisas. E Enfim, aí? do Mestre Pernalonga. Essa dobradinha, então a brincadeira agora também fazer uma fusão entre as músicas, né, trazendo, que é uma homenagem misturada com não é inventar nada, porque, enfim, a capoeira, como a gente vem sendo feita há tanto tempo, né? Mas é misturar os elementos e muito também, assim, um objetivo desse álbum é trazer essa questão de que as canções de capoeira são música brasileira. A gente tem, né, às vezes fala música popular brasileira, e entende elas num lugar de canção, coloca num lugar na poeira, como se tem que lembrar de onde vem, tem que lembrar a história, mas ela E tá aqui são ainda músicas hoje. que dá pra escutar no carro, dá No pra carro, escutar, por que não na sei lá, rádio, né? por que não nos palcos, Isso. por que só na roda de capoeira cantada sem... Por que a gente não pode falar mais Expandir, disso, né? expandir esses horizontes? Estourar a bolha, como a galera tá gostando de falar. Exatamente, furar essa bolha, né, que a gente tem do que é música, porque assim, é popular, são canções que quando canta, todo mundo canta junto, a gente sabe na roda, a pessoa aprende na hora. Então, inclusive, um apelo comercial muito grande, né? Assim, de músicas que as pessoas... Só que com um conteúdo nosso, sabe? Assim. E as músicas de capoeira contam histórias e vamos puxar pro pessoal mais antigo. Na nossa época, estava na roda, uma música que era cantada, você já sabia o que você tinha que fazer ou não podia fazer na roda, né? O toque do berimbau. Hoje a gente... escuta o pessoal comentando que a música é cantada sem contexto nenhum. Né? Tem música que você... tem música que você canta... capoeira é luta, gente. Sim, capoeira é luta. Sim. Não dá pra fugir disso. Isso. E a gente sabe que de vez em quando chega um cara que quer se testar. Então ele chega na roda, chega na casa do outro, pela música o mestre, o professor, ele vai falar o que está acontecendo ali pro aluno. O aluno mais graduado ele vai estar mais atento. Para não precisar parar a roda, chegar, meu irmão, fica na tua aí. Não, vai vir um cara mais experiente, mais treinado, ele vai dar vai mostrar pro cara, ó, aqui tem de sal e tem de doce. Sim, né? sim. Então escolhe e vamos... E essa coisa o poder de ou maneirar, às vezes tá ali pegando fogo, a pernada pra tudo que é lado, e os caras instigados, às vezes assim, né? A música também pode trazer aí vem ali, os mestres olham e falam, não, agora é hora de aliviar. Não precisa falar nada, pela música, aquilo... sempre foi poder, a função dela. A função dela, de conduzir, né? Quando a capoeira era Angola e regional, que foi mudando. Hoje tem contemporânea, tem só Angola, tem só regional. Sempre que a gente treinava, ela começava com Angola. Só ia pro jogo depois que cantasse a ladainha inteira e depois do coro. Hoje você vê pessoas comprando o jogo na chamada de Angola. Não. Cara, então assim, porque tem a parte ruim da evolução e tem a parte maravilhosa que é o projeto que você está fazendo. Eu acho que pode fazer você voltar até a treinar capoeira. Né? Isso, aí eu fico nessa mescla assim de ir frequentar, e nessa correria também não quero botar desculpa em nada não, porque a gente correria todo mundo tá sempre, né? Mas assim, essa coisa, esse poder de contar a história também, né? Por exemplo, antes precisa ser, enfim, são várias formas de contar, né? Por vídeo, hoje a gente olha como a gente tá diversificando, né? E é por meio, e é ouvindo os outros. Tem um livro também, o Saberes dos Mestres de Capoeira, né, que foi muito importante para eu ler. Você vai vendo a história dos mestres que começaram aqui em Brasília, como foi o início da capoeira. Então, livro, vídeo, a música, na rádio, na TV,
na rua, na conversa olho no olho, no treino. Tudo isso vai resgatando, né, de assim, por exemplo, por que Angola, por que regional, por que esses estilos, por que cada música, os toques, né, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse resgate também. Isso ajudaria até a capoeira a entrar nas escolas como grade curricular. Sim. Porque ela não é só treino, ela tem toda a história, tem psicomotricidade, que é a musicalidade junto com a Perfeito, eu trabalhei atividade. muito aqui, eu trabalhei na Escola Parque, da 308, dei aula, e eu trabalhava com música e teatro, e fiz várias apresentações com maculelê, usando essas ferramentas da capoeira, do maculelê, onde assim, você está trabalhando, como você falou, motricidade, você está trabalhando respeito, entendimento do outro, como uma ferramenta lateralidade, mesmo, né? coordenação, tudo. Capoeira ela é completa, né? E as crianças gostam. Sim. É uma coisa que está no imaginário. Quando fala capoeira, todos ficam assim, eufóricos, querem participar, ao contrário, às vezes, de algumas atividades que repelem, que você sente que não... É uma ferramenta riquíssima que a gente tem de educação, de preservação de cultura, né, de história, onde eles ali... Você faz uma roda, eles se entendem. É uma coisa, é uma mágica da ciranda, da roda ali, né, que a capoeira tem. Uma curiosidade, o álbum já é sucesso, vai fazer muito mais sucesso. Qual lugar que você quer apresentar a banda? Igual eu pergunto na viagem que mudou a vida da pessoa da capoeira, vamos mudar essa pergunta. Qual país ou qual lugar que você quer cantar muito aí? É uma banda? É uma banda, chama de banda, né? Banda, isso. A gente tem banda... a Mandala. E é um trio, a gente tem mais músicos que tocam quando a gente se apresenta em teatro, mas a gente também faz esse álbum, nós três. E eu vou falar, as pessoas exatamente falam assim, nossa, você tem que levar para tal lugar, para tal lugar. Onde pulsa meu coração é levar para o sul da África, assim, como uma curiosidade em que, inclusive, com participação deles, né? Porque é como que fechar um ciclo dessa história, né? Ou não fechar o ciclo, mas fortalecer esse ciclo, né? Então, assim, a gente, por uma coisa muito engraçada, até uma certa ironia, um festival que quase aconteceu da gente tocar e levar esse show foi em Portugal. Eu falei, cara, começar levando esse show para fora em Portugal, que curioso, né? Porque como eles vão ouvir essa nossa resposta, né? Tem toda uma história ali acontecendo, tem muita né? capoeira lá também. Tem muita, demais, claro. Mas eu digo assim, aonde eu sinto que realmente eu gostaria de levar, eu quero levar para todo lugar. Para onde for, eu quero levar essa mensagem. Mas eu acho que ali no continente africano mesmo, assim, inclusive tem uma abertura muito grande, acho que o Mestre Halil até falou também no programa, né? No Papoeirando passado. Que em São Tomé, que eles têm um estreitamento de relação ali. O Grupo Senzala também está com muito trabalho lá. Que bom, que legal. O Grupo Raiz, o Grupo Senzala, tem, parece que Beriba Azul. E só uma vírgula, eu ainda consigo carregar peso, mala, a Patrícia me autoriza, eu autorizo ela. Se quiserem levar, a gente pode ir, tá bom? Só um... Vamos fazer isso, a gente faz a turnê. Poxa vida. Né? Já tem vídeo pronto, já tem a gente divulga. África, mas que bacana. A ideia é essa, assim, a vontade é essa, mas é aonde a gente quer falar, distribuir a palavra, levar, né, assim, conversar, isso isso é capoeira também, né? Isso denota o amor à capoeira, né? Sim. Redundantemente falando. Não está treinando, não está indo para as rodas, mas de repente, e na minha visão contribuindo até muito mais. Sim. Não muito mais que algum capoeirista, não muito mais que alguém da capoeira, porque quando fala dessa forma parece que está querendo diminuir que os outros não fazem. Não, pela capoeira. Está fazendo pela capoeira para capoeira, igual a gente está fazendo. Sim. A gente simplesmente quer divulgar, dá para sentir a nossa energia, dá para sentir que a gente está divulgando porque a gente quer divulgar. Porque eu tive uma curiosidade de conhecer a história da galera e não tinha. Quando eu fui pesquisar, não tinha. Eu falei, tem que ter alguém. Essa é a importância do registro, que é novamente isso que a gente estava falando. Dos livros, do vídeo, da música cantada, porque a história, ela só persevera pelos registros. A gente sabe o que aconteceu há não sei quantos mil anos atrás, porque a gente achou fóssil, porque a gente tem essa questão da materialidade da história, né? A gente precisa materializar a história, que enquanto a gente
foi apagado. Então, assim, é esse movimento de resistência mesmo, né? Assim, do tipo Constante. de relembrar essas origens. E a origem não é só da origem da capoeira, mas de cada capoeirista, porque cada capoeirista está ajudando a contar. Então, quando você entrevista um capoeirista, ele está falando da vivência dele, ele vai falar de um ponto de vista que só ele tem. Sim. Então, ele está enriquecendo de um jeito, né? E aí eu vejo, aí você vê, aí você fala, e cada um vai contando, a gente vai formando esse mosaico esse e elo, enriquecendo esse elo. O exemplo que eu dou mais recente do mestre Olodum, que ele me mandou mensagem que muitos mestres falaram, pô, eu não sabia que aconteceu isso e isso contigo. Só te encontrava na roda, mas não sabia desses detalhes. E você começa a também entender algumas personalidades, Sim, alguns comportamentos. com certeza. Então o pessoal, quando fica sabendo que eu só enxergo de um olho, que eu já passei por algumas vivências, que eu não trabalho com trauma, não. O que aconteceu de ruim na minha vida, eu trago como combustível para eu ficar mais forte. Legal. É minha visão. Uhum. Então, mas o pessoal já entende, pô, eu percebi que quando eu jogo capoeira contigo, você nunca esquiva desse lado e o braço sobe, é porque eu não enxergo. E aí vira Aí é um instinto natural. Natural, sim. Né? Que interessante, né? E você ainda treina? Então, eu tô fazendo os dia D, tô indo em todos os locais diferentes, fico perdidinho lá, né? Porque cada lugar é um estilo diferente. Sim, Muda o DNA da capoeira. Isso é muito bonito também, né? Que a gente está tendo, assim, você falou de circular e vários grupos. Eu percebi nesses 15 anos de capoeira, onde eu era mais ativa, fiquei um pouco mais afastada da capoeira em Brasília e voltei, perceber o quanto, assim, a gente tá vencendo um pouco esse bairrismo dos grupos, Sim, o bairrismo rivalidade. essa rivalidade e voltando àquilo que você falou, de quando a capoeira surgiu, eram grupos distintos que às vezes eram inimigos, mas tiveram que se unir. Sim. E é mais ou menos isso agora também. A gente percebe que se a gente não se entender como capoeirista, independente do seu grupo, ou às vezes é mais Angola, mais regional, enfim, tem mais interesse nisso ou naquilo, mas se a gente não entender que um é bem-vindo ao outro, a gente vai estar pagando a história também, a gente vai se dizimar. Se a gente entre nós mesmos não nos acolhermos, né, assim, a gente caminha para o apagamento, né, para o esquecimento, para o apagamento. Então, eu achei muito bonito, foi muito emocionante também ver isso, eu poder frequentar outros grupos. Era uma abertura que às vezes eu não sentia tanto naquela época. Sim, não tinha. Não tinha, não né? existia. Uma coisa, assim como mais mulheres protagonizando, é uma coisa que eu vejo que a gente está caminhando de forma muito positiva. Né? Vocês entrevistam bastante mulheres Sim. também, mestres, é muito legal, porque tinha aquela coisa do lugar da mulher na capoeira, era né? E agora a gente está assumindo outros lugares, assim, também, né? E até mesmo trazer que a mulher já tinha esse espaço. Exato. Você pega, ó, lá no Guará, Viviane, Mônica, que hoje está na equipe. Cara, elas jogavam capoeira melhor que a gente. Elas iam pra cima da gente, elas tocavam, elas cantavam, elas naquela época. Sim. Vamos colocar, acho que deve ter uns 20 anos, já tinham as capoeiristas boas. Não tinha como divulgar. Isso, né? como... E eu tô atrás para contar a história delas que todas. Legal, para mostrar, porque nesse processo teve também esse período que tentaram apagar. Sim, que eu enxergo como isso. A mulher está crescendo muito, peraí. Sim. Mas sempre tiveram força. Sempre teve, e claro, aí, na ciência, né? Em todas as frentes, né? Tentaram, mas elas nunca pararam de fazer. Nunca pararam de fazer. Conseguiram parar de divulgar. Mas aí não, pô, essa mulher faz tudo. A Patrícia que é o papoeirando. Eu só sou o cara que conhece a galera da capoeira. Puta voz, né? Uma ideia, vocês fazem isso. E é importante todos os papéis, né? Isso que é interessante, né? Assim, como se complementam, né? E acabou ainda não, mas como você canta e tem que estar sempre hidratando não é? Não tem essa história? Tem. Então, com essa garrafinha, nosso parceiro Somos Todos Capoeira, tem todo estilo de roupa. Tem touca, tem bermuda, abadá, malha. Cara, tem tudo, tá com uma coleção nova, bacana. Eu tô doido pra encomendar. Que de repente receber mais um pouco, hein, Andréia? E do Papoeirando, então, deixar a lembrança aí. Pra dar aquela hidratada. Demais. Poxa vida, pra agora, voz manter, né? No Cerrado, esse garrafão, obrigada mesmo. Eu tenho também um presente aqui, peraí, que é uma troca. Quero entregar, obrigada. Que é assistência técnica. Quero entregar aqui. Músico, né? A camiseta da Mandala, que é a banda que toca o Capoeira em Blues.
essa é a nossa logo, né? Aham. E é uma camiseta, ela tá um pouquinho amarrotada, mas é Não, porque mas- a gente transporta ela pra cá e pra lá. Tá maravilha, E- deixa eu dar Aqui, ó. uma mostrada aqui. Poxa, obrigado. Eu acho que você acha que vai ficar melhor pra Patrícia, vocês dividem, mas que é essa... Eu vou deixar só dessa vez ela escolher, ver o que ela quer fazer. É que direto, brincadeira. Ela que vai escolher. Tá aqui agradecer E mesmo a também. gente vai continuar, mas, assim, mas primeiro já agradecer imensamente a gente entrar na casa de vocês. Imagina. Quando a gente vem, que é na casa, eu venho pedindo licença, eu venho conversando com Deus, falando assim, porra, Deus, que eu entre com energia positiva, que eu leve muita coisa boa, porque a nossa casa não é qualquer pessoa que pode entrar. Agradeço imensamente que o Papoeirando está tendo essa abertura, que vocês estão tendo confiança, né, nesse projeto, né? Obrigado mesmo, Obrigada mesmo, a mesmo. vocês. Esse convite tão carinhoso, né, assim, generoso, da gente se divulgar, né, da gente divulgar uma história, da gente contar essa história juntos, né, Sim. trocar essa ideia. Então, assim, às vezes você assiste um material, né, assiste o trabalho de vocês, você escuta um álbum, mas essa troca pessoal, Sim. ela enriquece isso e potencializa, né? E até porque o cara, né, você que convive o dia inteiro, de repente, ainda não já passou esse período, mas escutar a voz aqui, voz bonita, cara, Obrigada. né? Bonita pra caramba, então tem que ser divulgado. Obrigada. E o que a gente falou quase na entrevista inteira, é da capoeira, galera. Então, pô, a galera da capoeira tem que escutar o que é da capoeira. Não é obrigado, mas, pô, mas escuta vozes bonitas de fora. Aí tem uma cantando música que a gente gosta, música que a gente convive, música que faz a gente trabalhar, que é instrumento de trabalho. Você falou que lá no aquecimento o pessoal usa. Tem que conhecer, cara, tem que divulgar, a gente vai jogar o link aí, galera, vai lá, escuta, recomenda, né? Quando for fazer as postagens de stories, marca, deve estar Sim. disponível já nos stories, Tem, né? Tem. Então, tem que estar fazendo isso tudo. Thaís, Mas eu tô hidratando aqui o cafezinho. pode hidratar. Como o Patrícia falou, sinta-se em casa. Isso. Mas, então, um resumo. Paralelamente, a capoeira e a música se fundiram, mas a capoeira conseguiu fazer com que essa veia artística tivesse mais força, certo? É isso, assim, eu realmente foi um encontro, assim, é um projeto da Mandala, então a gente tem outras vertentes, outras músicas, outras parcerias, mas é um projeto, assim, que eu sei que não é só um projeto de agora, é um projeto de vida mesmo, né? De isso ter reverberado em um lugar que me fez me encontrar comigo mesma, né? Assim, dessas que a gente vai às vezes tendo vivências e vai se misturando em grupos e meio que se encontrando, né? Encontrando qual o nosso papel de unir tudo isso. Então, quando a gente encontra um papel assim, encontra um lugar no mundo para se expressar, isso dá um sentido muito grande, né? Então, não é uma coisa Então, a música... Não é um hobby. Não é um hobby, não é Não. uma... Ai, ficou legal esse álbum. Não é sobre isso, é sobre outra importância, né? Você vai entendendo o seu papel, a sua importância nisso e isso também enaltece a sua importância no mundo, Sim, porque a partir do lógico. momento que você assume importância para mais pessoas, para mais grupos, então essa troca, né? Essa troca, exatamente. E falar, façam capoeira, gente, conheçam mais a capoeira, vão nos grupos, vão jogar, é uma brincadeira tão legal, né? Assim, é uma sensação ímpar, o que eu digo assim, quando eu tô numa roda, quando eu jogo, só a gente sabe o que a gente como sente. se tem pessoas que vão pra praia, né? Pô, eu vou lá pra dar uma... Vai pra Isso, roda de capoeira pra você isso ver. mesmo. Escuta uma música boa. Você sai de Aquele lá mestre leve, puxando, né? puxando aquela música assim, ele tá puxando lá, assim, parece que ele tá voltando na história, jogando uma linha do tempo, assim, você sente aquilo, é uma vivência única. E a né? energia. É energia. O pessoal que fica brigando aí que é religião, não, é energia, é capoeira. Quem tem religião é o capoeirista. Capoeira é capoeira. É isso. Mas é energia. Eu acredito que um berimbau quebre por causa de energia, né? E a gente vê acontecer.
É energia, cara. Às vezes a energia é muito forte, muito boa. Não é, Sim. berimbau quebra não é só porque de repente tem energia ruim, não. É porque tá tão bom que o berimbau não aguentei. Pá. Entendeu? Ele canaliza ali, né? E é essa energia mesmo, assim, exatamente isso, assim. Energia é uma coisa que move mesmo, assim, né? E, enfim, capoeira, é bom demais. Bacana. E uma curiosidade, até para o pessoal ficar sabendo. E se de repente a galera quiser contratar para eventos, Claro, tem com essa certeza. disponibilidade? Tem demais. Pessoal, vou deixar aqui, vou falar, mas se Sim. puder também vou passar os links. Sim. A gente está no Instagram como Mandala, com 2 L's, BR. Então tem no Instagram, só lá a gente tem agenda de shows, a gente tem contato para, enfim, para fechar, né, tocadas. O meu pessoal também, que eu que administro também, Thaís e Mandala. A gente tem, bom, o YouTube, tem todas essas são plataformas para assistir, tem materiais diversos lá, não só o Capoeira em Blues, tem outros videoclipes, tem mini docs de viagens que a gente fez, a gente tem uma história com a América Latina muito forte também. Legal. De produzir festival, de ir a festivais para unir mesmo também, né, a América. Por isso que o Capoeira em Blues é essa união das Américas e a gente faz outras frentes também. A gente foi tocando músicas do Capoeira em Blues pro Equador. Então, assim, e aí lá a gente tem contato com outra ancestralidade, outros povos originários, mas que a América, com uma história parecida. Então, assim, eu acho que nós que temos um território em comum, histórias parecidas, a gente tem que se unir, né? Igual a gente falou dos grupos, né, regionalizados. Então, a gente tem que se unir, porque nós somos a maioria, mas nós somos minorizados, né, em muitos aspectos. Então, a gente tem que se juntar, e a música tem se conhecer, esse poder, né? tem esse poder. E, para mim, é um privilégio que a vida me deu de que a música seja essa oportunidade que eu tenho de conhecer as pessoas, de acessar as pessoas, de ser conhecida pelas pessoas. Então, eu me sinto muito, muito honrada, muito feliz, assim, a deusa música, né? Que é assim, a deusa capoeira também, que eu acho que... Sempre me refiro como mulher, porque todo mundo nasce da mulher, eu acho que essas coisas também nascem do feminino. Exatamente. Né? E mais com a soma das energias, né? Todos com as suas importâncias, né? Mas tem, então, Instagram, a gente tem também um site que é www.mandala, com 2 L's, .wix. E também tem várias informações por lá. E é isso, estamos no YouTube, estamos nas plataformas. Recentemente temos um TikTok. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E você se sente com uma missão pela capoeira com isso aí? Então solta o coração aí pra gente finalizar esse bate-papo. Qual é a sua missão com blues, capoeira em blues? O que você está trazendo para essa galera? Eu acho que é essa ideia da conexão mesmo, da gente primeiro se permitir sentir, né? A gente sair, primeiro buscar a história também. Eu acho que a gente sabe de onde a gente vem, a gente sabe quem a gente é. Então, quando a gente busca nossa ancestralidade, nossa história, a gente ajuda a entender e a construir uma próxima coisa. E pela união, né? Assim, a união, a música como um dos referenciais, mas assim, a capoeira, ela é história, ela é o Brasil, né? Um dos Brasis, mas um Brasil que está aqui, que venceu, né? E sem escrita e nada disso. Ela venceu pela energia, pelo que ela é. Por isso que eu falei, vá a uma roda de capoeira, vá sentir essa energia e você vai saber quem você é, porque você vai se encontrar com um brasileiro, você vai se achar ali. Você tem que sentir essa energia, eu não vou saber passar assim, é só na roda que você vai achar. Exatamente. Né? Pessoal, hoje eu participei mais. No geral, eu só entro em pequenos pedaços, porque eu combinei previamente com a Thaís, falei, vou fazer um bate-papo que eu vou participar mais, porque eu acho que eu identifiquei muito com o projeto, porque é o que a gente está fazendo, pela capoeira para capoeira. Então eu me permiti hoje falar mais um pouco, participar. Muito obrigado por você ter deixado eu participar da sua entrevista, né? E pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um Papoeirando aí, com essa voz maravilhosa. Obrigada, queridos. E corta. Obrigada, e querido. Aí? Vou ter que cortar agora, porque eu esqueci. Vai pros erros no final, droga. Achei que eu não fosse pro final. Não deu, quase. E aí eu
tava falando do que... Na rede social. Lá vem. Vai ter muito make-off, né? Pois. E ela falou, Mas não vai ter não, treinei Tá pra não ter bem? nenhum. Não, aqui tá tudo garantido, tá tudo certo.